Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui, doutora Nazaré e eu, prontas para responder todas as suas perguntas. Vamos começar, doutora? Vamos lá, o que nós temos para hoje? Temos o seguinte questionamento do nosso amigo, seu Fernando Oliveira, tá bom? Ô, seu Fernando, olha só, a sua pergunta sendo respondida. Vamos lá. Ele faz a seguinte colocação. Minha esposa trabalha numa empresa como serviços gerais, mas a função dela é na casa que fica do lado da empresa. Faz a função de serviços gerais, sendo que ela trabalha até aos sábados. Geralmente sai por volta das 15 horas. Ela teria direito a hora extra? Essa é a primeira colocação dele. Aí ele prossegue. Sem falar que eles não têm caderno de ponto, as férias estão atrasadas e quando ela recebe, doutora, eles pagam as férias como se fosse mês trabalhado. Gostaria de saber se ela pedir para sair, pedir demissão, se ela vai perder muitos direitos. E ele coloca que a patroa dela sempre ameaça, dizendo que se pedirem para sair, eles que vão perder. Então ele quer uma ajuda, quer uma explanação, uma explicação sua para essa colocação dele. Então, olha só, seu Fernando, e você que está aí do outro lado, que está passando pela mesma situação. Infelizmente, muitas empresas, elas deixam, doutora Elaine, de cumprir com as suas obrigações e elas ainda querem responsabilizar o empregado. Como no caso aqui a gente está vendo. Eu vou começar um pouquinho de trás para frente, seu Fernando, só para o senhor tentar entender, tá? Por que eu estou indo de trás para frente? Porque o senhor está me questionando se ela pedir demissão, se ela vai perder muito, e a empresa já está colocando que o quê? Se ela pedir demissão é ela que vai perder, tá? Existe uma outra modalidade, que seria uma rescisão indireta. O que é essa rescisão indireta, doutora Elaine? É como se fosse aquela demissão que vulgarmente fala-se que é o empregado que dá para o empregador. É quando o empregado, ele vai chamar o empregador, tá? Juridicamente falando, e ele vai mostrar para ele o quê? Que o empregador, ele não está cumprindo com o seu dever. O que é ele não estar cumprindo com o seu dever? Ele não está pagando as horas extras, não está pagando as férias corretamente, isso não estou nem falando do FGTS, porque se as férias estão atrasadas, se existem horas extras a serem pagas, provavelmente, não posso dizer 100%, seu Fernando, mas dá uma checadinha aí no aplicativo da Caixa, vai lá no extrato do FGTS com a sua esposa, dá uma olhadinha no FGTS, tá? Se tiver férias atrasadas, horas extras, FGTS e outro detalhe muito importante no caso aí, é o que? Eu não sei se a sua esposa, ela trabalha na empresa e na casa também do empregador, porque eu sei que deu para entender que ela está registrada na empresa, mas que ela trabalha na casa do lado. Mas o que acontece, infelizmente, seu Fernando, muitas vezes, é que a empresa contrata um funcionário e ela usa este funcionário dentro da empresa e também na sua residência. Se ela estiver fazendo este trabalho na empresa e na residência, também é passível de rescisão indireta, porque ela está sendo contratada no momento do contrato, vai dar uma olhadinha lá no contrato, quem contratou foi a empresa e ela foi contratada para fazer os serviços gerais dentro da empresa, naquele local. Não foi para fazer lá, que lá era um outro tipo de trabalho, lá era um trabalho doméstico. Assim como nós vemos também, doutora Elaine, aqueles empregadores que registram lá como empregado doméstico e às vezes levam para a empresa, enfim, confunde tudo. Às vezes para sua casa. Às vezes para sua casa, enfim, faz essa confusão com a vida do empregado, que isso também não é permitido. Então, se o senhor foi contratado, se lá no seu contrato de trabalho está especificado e no momento da sua contratação foi especificado que o senhor ia trabalhar lá na empresa, é lá na empresa que o senhor deve, que a sua esposa deve trabalhar. Então, se ela está trabalhando em um outro local que não era, que não foi pré-ajustado, que não foi o combinado, é passível de rescisão indireta sim.
Agora vamos voltar lá para o comecinho da sua pergunta. Ó, voltando só um pouquinho. É passível de rescisão indireta sem haver necessidade da sua esposa pedir demissão. Porque se ela pedir demissão, ela vai ter que pagar o aviso para a empresa, ou a empresa vai descontar o aviso dela, bem como ela vai perder os 40% do FGTS. Só lhe alertando a isso, porque isso acontece muitas vezes com muitos empregados. A empresa, ela está descumprindo vários normativos. Ela está descumprindo o pagamento do FGTS, do INSS, ela fica com salários atrasados, ela deixa de pagar as horas extras, tá? E o empregado, ele vai se sufocando, ele vai entrando em desespero. Fica com férias atrasado, e o que é que ele faz no ato de desespero? Ele pede demissão. E ele perde mais ainda, mais do que ele já perdeu. Então, meu amigo, minha amiga, se você está passando por isso, não peça demissão não. Dá uma olhadinha no teu extrato, conversa com um profissional especialista em direito do trabalho, que ele vai analisar a sua situação, que cada caso é um caso, cada processo é um processo. Então, ele vai analisar a tua situação direitinho, vai ver se você tem elementos suficientes para requerer uma rescisão indireta devidamente comprovada, porque tem que ser comprovada. Comprovou, ele vai ingressar com uma ação e vai requerer a sua rescisão indireta, que vai dar direito ao aviso, às férias, enfim, as suas verbas, fora o seu FGTS e os 40%, guia de seguro-desemprego e tudo mais. Não saia aí pedindo demissão, tá? Sem analisar corretamente, só porque você está sufocado, porque está sendo explorado, não está recebendo corretamente os seus salários, nem as suas verbas, nem as horas extras, certo? Vamos voltar para o início da pergunta do seu Fernando, quando ele questiona se ela vai ter direito às horas extras. Seu Fernando, se a sua esposa trabalha de segunda a sexta, só 8 horas diárias, porque o senhor não falou o horário de trabalho dela, só falou que aos sábados ela sai às 15 horas. Então, se ela trabalhar de segunda a sexta, 8 horas, no sábado ela teria que trabalhar só 4. Então, ela teria que trabalhar de 8 às 12. Se ela fica até às 15, ela tem 3 horas extras do sábado, certo? Então, deve ser analisado com muita cautela. Por isso, a necessidade de procurar um especialista em direito do trabalho. Porque este especialista, como eu já falei, ele vai analisar, e nesse caso das horas extras, ele vai conversar com a sua esposa, ele vai verificar o horário dela de entrada e de saída, alertando que o senhor mesmo fala no seu questionamento que ela não batia nem ponto. É um outro ponto que o especialista ele vai analisar. Porque se a empresa, se ela tem mais de 10 funcionários, ela é obrigada a ter o registro de ponto, tá? E se ela não tem o registro de ponto, ela vai ter que provar, certo? E o que é que acontece? A sua esposa, ela vai levar a testemunha também para comprovar esse horário de trabalho dela e ela vai ter direito às horas extras com toda certeza. Então, dica do minuto do direito, não saia pedindo demissão. Mesmo que você esteja sufocado, mesmo que você não esteja com seus direitos trabalhistas, do vínculo contratual existente todo em dia, não peça a demissão. Procure um especialista antes. Procure um especialista em direito do trabalho. Conversa com ele. Faz um relatório. Faz um relatório da sua função. Faz um relatório do seu horário de trabalho. Faz um relatório de tudo que você está passando ali dentro e vai com o profissional. Porque quando você senta à frente do profissional, muitas vezes você esquece de passar muitas informações. Por que o relatório é importante? Porque o relatório você vai fazer lá na sua casa, quietinho, naquele momento que você está lá tranquilo. Então você vai colocar tudo que te incomoda, todas as suas dúvidas. E o profissional vai lhe ouvir e ele vai filtrar. E ele vai poder colocar, montar o quebra-cabeça e te ajudar da melhor forma possível. Ok, seu Fernando? Ficou explicadinho? Tá bom? Tem dúvida ainda? Você que está aí de casa, tem dúvida? Manda aqui que nós vamos ter o maior prazer em te responder, ok?
Esse foi mais um, doutora. Minuto do Direito. E nós ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.